Milhões e milhões de pessoas conhecem a história da Arca de Noé. Noé, sua família, foram os únicos salvos do grande dilúvio que destruiu todo o mundo, e basicamente toda a raça humana é descendente de Noé através de seus 3 filhos e de suas 3 noras. Uma curiosidade interessante que eu estarei trazendo para todos vocês nesse vídeo é a respeito do advento misterioso do nascimento de Noé, a criança da promessa. Estarei trazendo informações aqui do livro de Enoque muito interessantes sobre o nascimento e a vida de Noé. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas. O dilúvio veio com a intenção de destruir a raça humana, por conta que a raça humana estava mergulhada num rio de pecado, e também para destruir os gigantes e o mundo que estava todo contaminado aí com o que os anjos caídos fizeram com a humanidade e o que o pecado fez com a humanidade. A maioria das pessoas desconhece a história do nascimento de Noé, que é uma criança de uma profecia, na verdade, a criança da profecia, a profecia da salvação do dilúvio. Uma curiosidade interessante é que o pecado entrou no mundo com Satanás, ali basicamente no Jardim do Éden. Mas após esses acontecimentos, outros demônios ou anjos caídos basicamente caíram e deturparam ainda mais a humanidade. E essa queda angelical, ela se deu em Gênesis no capítulo 6, que basicamente antecede o grande dilúvio. O livro de Enoque vem nos trazer informações muito interessantes e curiosas a respeito da aparência física de Noé, uma criança que já nasceu louvando a Deus. Segundo as escrituras sagradas, Noé era filho de Lameque, que por sua vez era filho de Matusalém, e no caso Matusalém era filho de Enoque. O livro de Enoque vem nos trazer algumas informações sobre a vida de Noé e de seu nascimento que são aí um tanto que misteriosas, visto que seu pai Lameque temeu que Noé não fosse seu filho quando nascera, e sim pensou que fosse filho aí dos anjos caídos. Uma curiosidade muito interessante. Mas por que ele pensou isso? Eu estarei a partir de agora lendo para todos vocês o capítulo de número 106 do livro de Enoque, onde narra, aí no caso, o nascimento de Noé. Enoque, capítulo 106, o prodígio do nascimento de Noé. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz a um menino, a um bebê. O seu corpo era branco como a lã e ao mesmo tempo era vermelho como uma rosa. Os cabelos da sua cabeça eram como a lã e os seus olhos como raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz como o sol, e toda ela ficou muito iluminada. Nesse momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu-se, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça, com Deus. Então seu pai Lameque teve muito medo e então fugiu. Foi para junto de seu pai Matusalém. Algo muito fascinante a respeito do aspecto físico de Noé quando criança, quando bebê, é que ilustra exatamente a aparência de uma criança mestiça ou albina, porque seus cabelos são brancos, sua pele, ao mesmo tempo que é branca, é vermelha como uma rosa. Aí é basicamente uma descrição de uma criança mestiça. Lembremos que isso faz total sentido com os filhos de Noé, visto que Cam, filho de Noé, é pai dos africanos, e no caso Sem, pai dos semitas, árabes e judeus, e Jafé, pai dos brancos, europeus. A mistura das suas linhagens através de seus filhos deu origens aos outros povos também. Segundo esse relato esplêndido, Noé, no caso, já nasceu falando com Deus, abriu a sua boca e, no caso, falou com o Senhor da Justiça. Mas continuando com o capítulo do livro de Enoque, 106, o capítulo continua no verso 3, dizendo então que Lameque foi para seu pai Matusalém, fugiu de seu filho e falou-lhe: tenho um filho prodigioso, não se parece com uma pessoa humana, mas sim com os filhos do Deus do céu.
pois a sua natureza é diferente. Ele não é como nós. Seus olhos assemelham-se aos raios do sol e seu semblante revela majestade. Tenho a impressão de que ele não descende de mim e pressinto que nos seus dias acontecerá um fenômeno sobre a terra. Meu pai, estou agora aqui para rogar-te encarecidamente que procures o nosso pai, Enoque, para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto aí com Deus e com os anjos. Nesses versos nós temos a impressão de que a aparência de uma criança albina ou mestiça era um tanto que estranha naquela época e ainda mais brilhando com um resplendor celestial e falando com o próprio Deus. Isso pareceu muito estranho aos olhos de Lameque, pai de Noé, principalmente pela aparência de seu filho, que muito provavelmente o único que poderia ter esses traços similares ou parecidos, no caso, foi o próprio Adão. Lameque temeu que seu filho, na verdade, fosse descendente dos anjos caídos. Logo após, continuando o verso 5, depois que Matusalém escutou as palavras de seu filho, veio ter comigo nos confins do mundo, pois tinha conhecimento de que me encontrava aqui. Ele me chamou em alta voz, e eu ouvi a sua voz. Cheguei então junto dele e falei-lhe: meu filho, aqui estou. Por que viestes a mim? Ele respondeu então: eu te procurei por causa de algo que perturba-me, um fenômeno inquietador. Escuta, pois, meu pai, nasceu um filho ao meu filho Lameque, mas a sua forma e a sua natureza não aparecem com as de nenhum homem. A cor do seu corpo é mais branca do que a lã e mais corada e vermelha do que uma rosa. Os cabelos da sua cabeça são mais alvos do que a lã, brancos, e seus olhos são como os raios do sol. Quando abre os olhos, eles iluminam toda a casa. Ele ergueu-se entre as mãos da sua parteira, abriu a sua boca e louvou o Senhor do céu. Mas seu pai, Lameque, teve medo e fugiu para junto de mim. Não acreditava que fosse seu filho, mas sim uma reprodução dos anjos do céu que caíram. Assim eu vim ter contigo para saber de ti a verdade. Então eu, Enoque, respondi e falei-lhe: o Senhor deseja criar algo de novo sobre a terra. Eu já tinha visto isso numa visão, e sobre ela já te falei, a saber que no tempo do meu pai Jared, alguns dos anjos do céu transgrediram o mandamento do Senhor de não se deitarem. Sim, eles cometeram um pecado e desobedeceram a lei de Deus. Misturaram-se com as mulheres e pecaram com elas. Casaram-se com algumas delas e geraram filhos. Virá agora uma grande destruição sobre toda a terra. Acontecerá um dilúvio e imensa ruína por todo um ano. Esse filho que vos nasceu será resguardado sobre a terra, e com ele salvar-se-ão os seus 3 filhos, enquanto todos os demais homens morrerão. Ele e seus filhos serão postos a salvo. Aqueles haviam gerado gigantes sobre a terra, não segundo o espírito, mas sim segundo a carne. Assim um grande castigo recairá sobre a terra, e esta será então expurgada de toda a imundícia. Vai agora e diz, porém, ao teu filho Lameque, que o recém-nascido é realmente seu filho. Ele não é filho de nenhum anjo caído. E dê o seu nome o seguinte, o nome de Noé, pois ele restará com os seus filhos e salvará da destruição que acontecerá sobre a terra inteira por causa de todos os pecados e de toda a impiedade praticada nos seus dias na terra. Porém, em tempos posteriores, a apostasia será ainda maior que aquela primeira que foi cometida sobre a terra, pois eu conheço os segredos dos santos. O Senhor revelou-os para mim, eu os li nas tábuas divinas. Basicamente, aqui nós temos o nascimento de Noé segundo o livro de Enoque. Escrevam aqui nos comentários se vocês conheciam a respeito dessa história, que é realmente incrível. Deixem aqui nos comentários. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.